O que é destaque no dia de hoje, você ouve aqui. Está entrando no ar pelas ondas da Difusora FM e Difusora AM, o programa Giro de Notícias. Giro de Notícias. Giro de Notícias. Notícias. 17h01. Muito boa tarde a você sintonizado na sua difusora. Está começando mais um programa Giro de Notícias. E um giro de notícias especial, onde hoje, pelo segundo dia, nós vamos dar continuidade às nossas entrevistas com os candidatos à Prefeitura de Manaus neste ano de 2016. Estamos no segundo turno. Ontem entrevistamos o candidato Arthur Neto e hoje entrevistaremos o candidato Marcelo Ramos, e eu já vou dar boa tarde a toda a equipe, começando por ele, Valdir Correia. Tudo bem, garotinho? Boa tarde. Senhoras e senhores, amigos da Difusora, muito boa tarde. Então vamos hoje numa sequência que teve início ontem, na tarde e terminou já pela noite. Vamos usar os mesmos critérios adotados no primeiro dia da nossa entrevista, embora a mesa não seja redonda, eu chamei de mesa redonda com a participação dos colegas jornalistas conceituados da Rádio Difusora do Amazonas. Nós vamos mais uma vez explicar aos queridos ouvintes, como ontem aconteceu, nós faremos 40 minutos na íntegra, cronometrado. Qualquer intervalo que acontecer, e haverá de ter intervalo devido aos comerciais, o cronômetro para. Terminados os 40 minutos, no final, Marcelo Ramos terá 5 minutos e não será interrompido nos 5 minutos finais. O tema é livre de abertura, não fizemos uma pauta, como não foi feito ontem também, e hoje nós recebemos o candidato Marcelo Ramos, que tem 1 minuto, como foi feito ontem, para o seu boa tarde, depois o boa tarde da equipe, o seu currículo que nós vamos apresentar, e vamos para a entrevista na nossa mesa mais ou menos redonda. Marcelo, boa tarde. Boa tarde Valdir, boa tarde Paulo, boa tarde Fed, boa tarde Orlando, boa tarde ao meu vice, o deputado José Neto, presidente da Assembleia Legislativa, um companheiro leal nessa caminhada que qualifica muito o que a gente tem apresentado para o futuro da cidade de Manaus. Boa tarde a todos os ouvintes dessa tradicionalíssima rádio difusora. É uma alegria estar aqui com vocês e poder apresentar para o povo da cidade de Manaus o que nós temos a dizer sobre o futuro da nossa cidade. Nós fizemos uma opção desde o início da campanha de não cair na tentação da baixaria, de não cair na tentação dos ataques vagos, mas de efetivamente usar todos os espaços da TV, da rádio, dos debates com a presença física, para falar do que nós temos a oferecer para o futuro da nossa cidade. E o que nós temos a oferecer é uma proposta de uma mudança segura e transformadora, que tem como eixo central propostas muito concretas para a mobilidade urbana, para transporte e trânsito, para a segurança pública, para a saúde, para a educação, para a infraestrutura, que são as 5 questões que mais influenciam a vida de cada cidadão. Muito bem. Marcelo, se não estiver correto o seu currículo, por gentileza, o cronômetro ainda não está funcionando. Marcelo Ramos Rodrigues, 43 anos, amazonense, advogado, professor universitário especializado em direito trabalhista, foi secretário municipal de esporte, chefe de gabinete do Ministério do Esporte, assumiu o mandato de vereador na Câmara Municipal em 2005, foi presidente do Instituto Municipal de Transportes Urbanos e, ao reassumir o cargo de vereador, conseguiu ser reeleito em 2008. Em outubro de 2010, pela primeira vez, foi eleito deputado estadual com quase 19 mil votos. Em 2014, concorreu pela primeira vez ao governo do estado, sendo o 3º candidato mais votado. Tá correto? Tá correto. Mas Muito eu bem. também sou o marido da Juliana, o pai do Gabriel, da Marcelinha, do Zé Humberto, minha família, que me dá a paz e a tranquilidade para guiar os destinos de todo o povo da cidade de Manaus. Muito bem, já vamos para o boa tarde, como o Fred já deu boa tarde. Vamos inicialmente para o boa tarde, cronômetro ainda zerado. Companheiro Orlando Câmara, boa tarde. Boa tarde, Valdir, boa tarde à bancada, Paulo Guerra, Fred Lobão, boa tarde ao nosso candidato que é entrevistado hoje, Marcelo Ramos, boa tarde ao vice-prefeito na chapa, José Neto, que seja um bom debate hoje.
Vamos para o boa tarde agora do chefe da Central Jornalismo da Rádio Difusora Amazonas, o companheiro Paulo Guerra. Boa tarde ao candidato Marcelo Ramos, ao seu vice, José Neto, que está aqui ao nosso lado, e todos os companheiros. E tenho certeza que será uma boa entrevista aqui, e vamos ouvir as propostas que tem o Marcelo a nos dar. Muito bem. Então nós vamos para a primeira pergunta da tarde. Já na pergunta, o cronômetro começa a funcionar. Como ontem eu fiz do lado de lá, com Orlando e também com Fred, vamos inverter, vamos iniciar pela Central Jornalismo. Paulo Guerra, sua primeira pergunta. Candidato Marcelo Ramos, o candidato que concorre com o senhor à Prefeitura de Manaus disse ontem aqui na Rádio Difusora que o orçamento do município vai encolher 200 milhões em 2017. O Brasil atravessa a crise econômica sem precedentes mais recentes. Se eleito, como Marcelo Ramos vai enfrentar com recurso menor os problemas da cidade, como mobilidade urbana, saúde e educação? Vamos lá. Primeiro, nós temos que repor a verdade. Não é verdade o que o prefeito de Manaus vem repetindo insistentemente. E eu não vou discutir com suposições, eu vou discutir com número. A prefeitura do atual prefeito arrecadou 300 milhões de IPTU a mais do que a administração anterior. A prefeitura do atual prefeito arrecadou 400 milhões a mais de ISS em relação à administração anterior. A prefeitura do atual prefeito recebeu 1 bilhão e 800 milhões de reais a mais de transferências voluntárias e obrigatórias do governo federal e estadual a mais do que o prefeito anterior. A atual administração teve 5 bilhões de reais a mais do que a administração anterior. E aí, Paulo, eu quero usar uma comparação para nós entendermos o que isso significa. Nós temos um prefeito de Salvador, o ACM Neto. Ele é do DEM, de um partido de oposição a ex-presidente Dilma. Ele viveu o mesmo período de crise que o atual prefeito de Manaus viveu. Ele teve 73% de intenção de votos. 73% de intenção de voto. O que significa que um prefeito, mesmo num momento de dificuldade, ele pode fazer a opção por ficar choramingando, reclamando que não tem recurso, ou ele pode ser criativo, inovador, gastar certinho o dinheiro da prefeitura, estabelecer prioridades que mudam a vida das pessoas, e aí o povo vai reconhecê-lo quando da eleição. Da mesma forma que o prefeito de Salvador teve 73% de votos, o de Manaus teve 65% de votos contra ele, que rejeitaram a administração dele. Justamente porque dinheiro que não dá para tudo, se mal gasto, vira menos ainda. Nós vamos usar transparência, eficiência administrativa. Nós vamos cuidar do dinheiro do cidadão como a gente cuida do dinheiro da nossa casa, Paulo. Na nossa casa, nem sempre o nosso dinheiro não dá para tudo. Quando o dinheiro não dá para tudo, quando a gente está passando dificuldade, o que é que a gente faz? A gente deixa de fazer o aniversário dos nossos filhos, que a gente queria muito fazer, para comprar um remédio. A gente deixa de comprar uma camisa nova para não faltar o dinheiro do rancho. Numa cidade é a mesma coisa. Em momento de crise, não dá para gastar com o que é supérfluo. Tem que gastar com o que muda a vida das pessoas. E o que muda a vida das pessoas não é fazer Rock in Rio. O que muda a vida das pessoas não é gastar 200 milhões de reais com propaganda. O que muda a vida das pessoas é educação, uma escola bacana para os filhos das pessoas. É uma unidade de saúde que atenda as pessoas com carinho, com atenção, com cuidado. É um transporte público que as pessoas possam minimamente organizar a sua vida. É uma segurança pública que a prefeitura dê a sua contribuição e garanta que o cidadão possa sair de casa, saber que ele vai voltar em segurança. E é uma infraestrutura, rua asfaltada, bem iluminada, praças arrumadinhas. Se gastar o dinheiro nisso, se fizer essa opção, se gastar com o que muda a vida das pessoas e não com o que envaidece o prefeito, o dinheiro não dá para tudo, mas dá para muito mais do que tem sido feito. Então o que nós vamos fazer é gastar certo, acertar nas prioridades, ser eficiente, evitar o desperdício, evitar a corrupção, e o dinheiro da prefeitura vai render e vai mudar a vida das pessoas. São 17h10, conhecida como 5h10 da tarde. O nosso entrevistado hoje é o candidato Marcelo Ramos. Depois eu passo pro lado de lá, tá bom? Um assunto que todo mundo fala, Marcelo, realmente que não pode fugir de uma entrevista. Você até tocou logo na abertura, mobilidade urbana. Vamos lá. Todas as cidades com mais de 1 milhão de habitantes, e no Brasil só existem 8 cidades com mais de 2 milhões de habitantes, Manaus é uma delas, uma das 8 cidades do Brasil com mais de 2 milhões de habitantes, todas elas optaram pelo BRT. Se você for em Belém tem BRT, se você for em Curitiba tem BRT, já tem há muito tempo,
mas se você em Fortaleza tem BRT, em Goiânia tem BRT, todas essas grandes cidades, Campinas tem BRT, todas essas grandes cidades optaram por fazer obras de infraestrutura que garantam o aumento da velocidade média da frota de ônibus. A frota de ônibus em Manaus já andou a 37 km por hora de média na época do expresso. Hoje anda a 17. O ônibus que anda muito devagar é um ônibus que demora muito a passar na parada. Se ele demora muito a passar na parada, ele anda muito lotado. E mais, se ele anda muito devagar, uma linha que precisava rodar com 5 ônibus, ela tem que rodar com 10. Portanto, o custo operacional é muito maior. Ônibus que anda muito devagar é um ônibus muito caro e muito ineficiente para o cidadão. Então, a obsessão de qualquer administração tem que ser aumentar a velocidade média da frota. Não dá para aumentar a velocidade média da frota com um rolo, uma lata de tinta e um talão de multa na mão. Tem que fazer obra de infraestrutura, tem que fazer planejamento da cidade. Nós tivemos uma decisão desastrada que custou 2.100.000 reais para a cidade de Manaus e que foi implantada e desfeita com 2 ou 3 dias depois. Quem vai devolver esse dinheiro para o cidadão? É por isso, Paulo, que o dinheiro não dá. Porque gastaram 2.100.000 para fazer o estudo da faixa azul, implantar a faixa azul e no dia seguinte desimplantar a faixa azul. E nós jogamos no lixo 2.100.000 reais que poderia ser muito bem utilizado em outras ações. Nós entendemos que o caminho para melhorar a mobilidade urbana é atender o que estabelece o Marco Regulatório de Mobilidade Urbana e o Plano Nacional e Municipal de Mobilidade Urbana. Primeiro, reestimular, Valdir, os pequenos deslocamentos feitos a pé. Eu fui um menino que crescia ali no Dom Pedro e todo dia eu descia para comprar pão na padaria e subia andando. Hoje as pessoas pegam seu carro para ir na padaria comprar pão. Por quê? Porque a cidade não tem calçada, porque a cidade não é arborizada, porque a cidade é mal iluminada, não tem segurança. Então, reestimular os pequenos deslocamentos feitos a pé. Garantir que quem optou ou quem aceita optar pelo uso da bicicleta tenha garantia de segurança e conforto. Então, onde dá para fazer ciclofaixa, ciclofaixa, onde dá para fazer ciclovia, ciclovia. Nós, inclusive, vamos concluir a obra do Corredor Ecológico do Mindu, que é uma obra que tem 310 milhões de reais na conta da prefeitura desde 2007, é a obra mais atrasada do PAC 1 e que até hoje não foi concluída, e no Parque Linear do Mindu, construir a única via diagonal na cidade de Manaus, que é uma ciclovia que vai sair lá da Reserva Duque e parar no Parque dos Bilhares, agilizando os deslocamentos. A partir do Parque dos Bilhares, bicicletários, e dali o cidadão pega o ônibus para onde que ele quer ir para a cidade. E investir em transporte coletivo. Investir em transporte coletivo significa fazer obra de infraestrutura, fazer corredor exclusivo de ônibus sério, corredor exclusivo de ônibus do lado que o ônibus tem porta. Não adianta fazer corredor exclusivo de ônibus do lado esquerdo, numa cidade que 95% da frota só tem porta do lado direito. Investir em sinalização inteligente e investir em tecnologia. Todos os ônibus em Manaus têm GPS, todas as paradas já são georreferenciadas. Você pode dar mais conforto para o usuário se ele souber a hora que o ônibus dele vai passar na parada. Não adianta, para concluir essa questão da mobilidade, achar que tem como enfrentar a crise de mobilidade urbana sob a lógica do transporte individual. Não, vou construir mais viaduto. Quero dar um exemplo, Valdir. O viaduto Miguel Arraes, ali da Darcy Vargas com a Recife. Demorou 3 anos para ser concluído. Em 3 anos, entram 150 mil novos carros em Manaus. Quando entrega o viaduto, ele já não serve para quase nada. As ruas nunca vão se alargar na mesma proporção da quantidade de carros que entram na cidade. Então, a única saída sustentável é garantir um transporte coletivo mais eficiente, mais confortável, para que pessoas comecem a migrar do transporte individual para o transporte coletivo. Aí sim, nós vamos ter um futuro sustentável. Ainda mais quando alguns viadutos foram feitos de maneira já muitos ultrapassado realmente, também. Inclusive com alguns fluxos deveriam ter sido evitados que a gente tem hoje, sim. Por exemplo, aquele caso ali do Detran. Eu quero saber quantos minutos já temos, Larissa. 8 minutos dos nossos 40 minutos. Agora, Orlando Câmara, é a sua vez, a sua pergunta. As suas alianças de segundo turno com Serafim Correia e Silas Câmara, também agora com o depoimento do Praciano e a possível saída do PSL da aliança com o candidato majoritário de situação para a sua aliança, elas simbolizam uma mudança no plano de governo que foi traçado no início da campanha? E o governador Melo, lhe apoia ou não? Primeiro, Orlando, na verdade, do ponto de vista do eixo geral do plano de governo,
não há nada fora da estrutura do nosso plano de governo que tenha sido exigência por parte dessas candidaturas que passaram a nos apoiar. O Serafim fala de transparência. Transparência é um item do nosso plano de governo. O Serafim fala de meia na catraca, de volta da integração temporal plena. Isso são compromissos meus, porque foram coisas implantadas, inclusive, quando eu era presidente do SMTU. Então não há nenhuma mudança em relação a isso. Em relação ao candidato Silas Câmara, há uma demanda deles, pelo viés da candidatura deles, relacionada a pontos, por exemplo, como manter o apoio que a prefeitura sempre deu à Marcha para Jesus, ao Pentecoste, que é um evento católico também, e o Estado é um Estado laico, precisa apoiar todas as manifestações o louvor na praia, todas as manifestações de natureza cultural e religiosa, e absolutamente todas, inclusive as religiões de matriz africana. Então, nós não mudamos em nada a essência do nosso plano de governo e conseguimos fortalecer essa nossa caminhada, porque ninguém governa uma cidade só. Para governar a cidade, a gente precisa ter interlocução com o governo federal, precisa de senador, de deputado federal, precisa de estabilidade de uma bancada na Câmara de Vereadores, e nós estamos mostrando com muita articulação, com muita capacidade de diálogo, juntar pessoas que garantem um governo de tranquilidade, de paz, de estabilidade, para que a nossa cidade possa voltar a andar para frente. Uma cidade não anda para frente se um dia o prefeito briga com o empresário, outro dia briga com o camelô, outro dia briga com o vice, outro dia briga com o governador, outro dia briga com não sei quem. Isso não faz nenhuma cidade andar para frente. A nossa casa não anda para frente quando a gente briga um dia com a esposa, um dia o filho, um dia com o outro. Nossa família anda para frente quando ela vive em paz. E nós precisamos de uma cidade que tenha momentos de paz, de tranquilidade, de serenidade. E eu tenho certeza que a minha candidatura e do Josué representam isso. Em relação ao apoio do governador José Mello, o governador José Mello até agora só deu uma entrevista falando desse tema. E na entrevista disse que não se meteria na eleição, que não iria apoiar nenhum candidato por conta das dificuldades que ele tem junto ao governo dele, dificuldades que a todo dia se avolumam por conta de recursos financeiros, e eu penso que também por conta de decisões equivocadas no decorrer do comandar da sua gestão. Além disso, se tem alguém que tem relação com o governador Mello íntima, inclusive uma relação que hoje contraria um sentimento que todo homem de bem tem, que é o sentimento da gratidão, é o atual prefeito. O atual prefeito carregou o governador no colo para que ele fosse eleito governador. O atual prefeito recebeu mais de 100 milhões de reais do atual governador para ajudar na administração dele. Recebeu mais de 500 milhões de reais do senador Omar Aziz para ajudar na administração dele. E hoje age como se nunca tivesse relação com essas pessoas e os atacando quem o ajudou e quem ajudou a cidade de Manaus, e abraçando quem ele disse que atrapalhava a cidade de Manaus. Porque não fui eu que disse que o senador Eduardo Braga era inimigo de Manaus. Eu não disse isso em momento nenhum, quem disse foi ele. E disse dias antes das convenções que o senador fez de tudo para que Manaus não tivesse 500 milhões. Ele hoje é o aliado do prefeito, e quem o ajudou na sua administração, ele usa todos os dias como instrumento, na verdade, para tentar desfocar o debate do que é fundamental. O que está em jogo é a avaliação da administração municipal. Como a administração do atual prefeito é muito questionável, ele usa de subterfúgios de retórica para fugir do debate municipal e para estadualizar esse debate. O que a população quer saber é por que ela está batendo na casinha do médico da família e estão dizendo que ela está fora de cobertura. O que a população quer saber é por que está faltando merenda na escola. O que a população quer saber é por que ela está passando horas no ponto de ônibus. É isso que nós temos que debater, e são as soluções para esses problemas que nós temos que enfrentar. E eu quero dizer ao prefeito, nesse segundo turno, não tem jeito, sou eu e ele, é mano a mano. Nem que seja no laço, ele vai ter que vir discutir os problemas da cidade de Manaus. São 17h20. Nós vamos fechar esse bloco agora com o Fred Lobão, e depois o cronômetro é paralisado, tá bom? Fred Lobão, a sua pergunta ao candidato Marcelo Ramos, o entrevistado de hoje. Pois bem, candidato, existe uma confusão muito grande quando a gente fala de saúde, dos 3 níveis de atendimento da saúde: saúde básica, a de média e a de alta complexidade. Acaba que gente que precisa de um atendimento simples vai parar num pronto-socorro que é para atender, né, alguém que acabou de sofrer um acidente, alguém que está passando por um problema muito maior. Qual é a sua proposta dentro da responsabilidade da prefeitura, que é a saúde básica, para aproximar a população e, quem sabe, indicar ela onde é que ela tem que ser atendida, de fato? Perfeita a sua pergunta, Fred. Ela permite esclarecer o que é a responsabilidade de cada ente federativo.
A prefeitura é responsável por atenção básica, o estado é responsável por média e alta complexidade. Quando a atenção básica falha, e em Manaus ela é muito falha, e eu explico por quê, o Ministério da Saúde indica que 30% das pessoas têm plano de saúde. Esse número aumentou um pouco mais porque quem foi demitido do distrito perdeu o plano de saúde. Então você tem aí 50 mil pessoas que tinham plano de saúde e deixaram de ter. E, portanto, a estratégia de saúde da família tem que cobrir 70% da população para universalizar o atendimento de saúde. Em Manaus, a estratégia de saúde da família só cobre 33% da população. Qual é o efeito disso? O cidadão sai de casa, bate na porta de uma UBS e ele é um ponto cego. Ele não existe para a estrutura de saúde pública. Nós conversamos com uma senhora no Campo Dourado que ela tem 2 casinhas, uma a 200 metros e outra a 300 metros da casa dela. E ela está fora da área de cobertura das duas. Ela simplesmente não tem cobertura. Aí ela tem uma dor de cabeça, ela vai para o João Lúcio, para uma unidade de média e alta complexidade. E o que é mais grave, Fred? O mais grave é o seguinte: a atenção básica, ela tem a responsabilidade de controlar as doenças crônicas. É o atendimento de atenção básica que vai controlar o hipertenso e o diabético, que vai fazer a visita domiciliar, que vai dar o remédio para hipertensão, que vai dar a lâmina da diabetes. Se não há atenção básica que controle as doenças crônicas agudizam. Aí o hipertenso tem um AVC e vai ocupar um leito de média e alta complexidade no tratamento muito mais caro. Aí o diabético vira renal crônico e vai precisar de uma hemodiálise, que é um tratamento muito mais caro. Então só há um caminho para equilibrar a estrutura de saúde pública, que é a prefeitura assumir tudo que é atenção básica e o governo assumir tudo que é média e alta complexidade. Nós vamos assumir tudo de atenção básica, ampliar a estratégia de saúde da família. Ampliando. O atual prefeito na campanha passada prometeu aumentar de 161 equipes para 365. Aumentou de 161 para 173. Nós vamos ampliar para 400 equipes de estratégia de saúde da família. Os 860 milhões de reais que a prefeitura tem na Secretaria Municipal de Saúde, com o cofinanciamento do governo federal, garante recursos suficientes para que a gente tenha a universalização da atenção básica. E é a universalização da atenção básica que vai promover saúde ao invés de evitar doença e que vai diminuir a sobrecarga da média e da alta complexidade. Muito bem, nós vamos ao primeiro intervalo. Larissa, quantos minutos dos 40 foram passados, por gentileza? 16 minutos, já tivemos, portanto, o cronômetro agora fica zerado. Nós vamos ao primeiro intervalo, voltamos em mais uma rodada aqui pela Difusora. São 17 horas e 25 minutos em Manaus, o cronômetro passa a funcionar a partir do momento da pergunta. Como eu iniciei com Paulo Guerra, agora eu vou tocar a bola com Orlando Câmara. Vem de lá, Orlando, mais uma pergunta. Perfeito. Vou perguntar uma situação que eu acho que é voz corrente entre quem é do movimento cultural popular. Alguns anos atrás, acho que há 2 anos atrás, o senhor declarou nas redes sociais que era contra o repasse de recurso público às escolas de samba de Manaus. Sua opinião mudou ou não? Na verdade, Orlando, eu preciso fazer um ajuste em relação a isso. Eu escrevi um artigo sobre isso. E não era dizendo que eu era contra o repasse para o samba, para o carnaval. Era dizendo que eu era contra repassar recursos públicos para quem do samba recebeu recursos no ano anterior e não prestou contas. Eu acho que isso, qualquer pessoa que ama o samba concorda. Porque ninguém que ama o samba pode concordar que uma agremiação receba um recurso, não preste contas e no ano seguinte receba de novo. Então eu tenho certeza que há uma nova mentalidade por parte das agremiações, todas vão ser contempladas. O carnaval é a maior expressão cultural do nosso povo, da nossa gente. O carnaval não pode ser visto só sob a lógica cultural, ele tem que ser visto sob a lógica econômica também. É a costureira que faz o festival, é o cidadão que trabalha na construção do carro alegórico, é quem vende churrasquinho na frente do sambódromo, é quem vende bebida, é quem repara carro, é quem é o taxista, é mais tarifa de ônibus. Então o carnaval é um evento econômico também. Infelizmente, nunca a prefeitura teve uma visão empresarial e de gestão para mensurar quanto a prefeitura gasta e quanto ela ganha com o evento carnaval. Nós vamos contratar o Sebrae e vamos fazer essa conta. O ex-prefeito de Presidente Figueiredo, ele fez isso com a festa do Cupuaçu. Todo mundo dizia que era gasto. Aí ele contratou o Sebrae e disse, vamos ver o seguinte, quanto a prefeitura está dando e quanto gera de recursos na cidade. E descobriu que gerava muito mais recursos do que o que a prefeitura contribuía. E eu tenho certeza que manifestações culturais como o carnaval, como o festival folclórico,
têm essas características, elas vão ser valorizadas. Nós vamos voltar a ter um belo carnaval, vamos voltar a ter um belo festival folclórico no período que ele tem que acontecer, que é ali no mês de junho e julho, garantindo a identidade cultural da nossa gente, garantindo o papel que esses movimentos têm também no envolvimento de jovens, de adolescentes, de crianças. Eu tenho alegria, Orlando, e tanto aquela minha fala foi responsável que de todas as agremiações de escola de samba, só 2 hoje não me apoiam. Todas as outras estão engajadas e enxergam o nosso projeto como um projeto que vai resgatar essa importante manifestação cultural do nosso povo e da nossa gente. Então, quero aproveitar para mandar o meu abraço a todas, a todos envolvidos na Aparecida, na Vitória Régia, no Morro da Liberdade, na Vila da Barra, na Sem Compromisso, nas escolas, no Coroado, nas escolas que fazem parte do primeiro grupo, e também na Alvorada, na Grande Família, que são as escolas que fazem essa festa tão bonita que é o nosso carnaval. 17h28. Você está acompanhando pela Difusora a nossa entrevista com o candidato à Prefeitura Municipal de Manaus, o Marcelo Ramos. Não é você, Fred, agora vou inverter um pouquinho, tá? Eu venho para a Central Jornalismo, Paulo Guerra tem a segunda pergunta dele. Vamos voltar a falar sobre mobilidade. Manaus é uma cidade que às vezes, candidato Marcelo, se confunde com uma grande metrópole e uma bucólica cidade do interior no quesito trânsito. Milhares de veículos, como o senhor já disse ainda há pouco, são colocados nas ruas todos os meses e os engarrafamentos são constantes em nossas principais ruas e avenidas. Muito já se falou na construção de viadutos dos cruzamentos da Avenida André Araújo e Humberto Calderaro e Salvador com Maripiranga, antiga Recife. O candidato tem planos para a consecução desses projetos? Eu penso que nós precisamos construir esses viadutos, nós precisamos e vamos captar recursos para alargar aquele viaduto ali da Daci Vargas antes do Amazonas Shopping. Aquilo ali precisa ser alargado para dar mais fluidez no trânsito naquela parte da Daci Vargas. Nós precisamos de uma passagem de nível na entrada do Manoa para agilizar o trânsito ali. Nós precisamos de uma passagem de nível naquele estilo Tesourinha lá de Brasília, ali na frente da UFAM, para evitar também aquele arrumadinho que fizeram ali, e gastando bem o dinheiro da prefeitura e captando recursos do governo federal, da iniciativa privada, que também tem muitos recursos para projetos sérios, dos órgãos de fomento internacional, Banco Interamericano de Desenvolvimento, por exemplo, nós vamos conseguir fazer essas obras de infraestrutura. Sem nunca perder a perspectiva, Paulo, de que essas obras, elas amenizam o problema, porque no tempo que elas são executadas, entram mais 50 mil, 100 mil carros na rua. O que dá uma estrutura de mobilidade sustentável é qualificação do transporte coletivo. Muito bem. Nós já chegamos aí agora a 21 minutos, já de cronômetro, quando são 17h30. A minha pergunta, Marcelo, é o seguinte: o que vem a ser cidade segura? Olha lá, a prefeitura não é responsável por segurança pública. Segurança pública é responsabilidade do governo do estado. No entanto, a prefeitura precisa dar a sua parcela de colaboração para esse ambiente de segurança pública. Se você pegar as cidades do mundo que enfrentaram a segurança pública com alguma eficiência, posso citar Medellín, na Colômbia, que tinha 380 homicídios por 100 mil habitantes e hoje tem 16 homicídios por 100 mil habitantes, foram as cidades que perceberam, Valdir, que segurança pública se enfrenta com repressão, mas também com reestruturação urbana das cidades. Vou dar um exemplo mais concreto e mais próximo. Meu pai faleceu muito cedo, quando eu tinha 12 anos. Eu saí do Dom Pedro, onde eu morava, e vinha de ônibus estudar inglês no IBEU, aqui na Joaquim Nabuco, e vim morar na casa da minha avó, aqui na 10 de julho. Então eu passei aí e voltar a pé. Eu morria de medo de passar aqui no Largo de São Sebastião. Era escuro, sujo, tinha muito assalto, tinha muita violência, tinha muita droga, tinha muita prostituição. Vocês sempre conviveram, porque é aqui pertinho da rádio. O estado foi lá e reformou o Largo de São Sebastião. E hoje é um dos lugares mais seguros de Manaus. Tem polícia lá no Largo de São Sebastião? Não tem. Ele é seguro porque é limpo, porque é iluminado, porque tem atração cultural, porque as famílias podem frequentar. Então, segurança pública tem relação também com estruturação urbana. Agora, por que não pode tratar a Praça do Jorge Teixeira com o mesmo carinho, com o mesmo cuidado que cuida do Largo de São Sebastião? Por que não pode cuidar a Praça do Armando Mendes com o mesmo cuidado que cuida da Ponta Negra? Nós precisamos devolver esses espaços para a cidade e garantir que nos finais de semana as famílias possam sair de casa e ter um ambiente de convivência coletiva segura. Iluminar a rua é segurança pública, projetos sociais e o nosso projeto Tempo de Aprender, que vai garantir educação em tempo integral, oferecendo aula de inglês, aula de reforço,
aula de violão no contraturno da escola, usando espaços alternativos, como por exemplo salões de igreja, salão de associação de moradores, salão de clube de mães, para dar mais 3 horas complementares além do ensino formal, o que garante o que o Ministério da Educação chama de educação de tempo integral. Isso tudo é colaboração com a política de segurança pública. Mas há uma outra colaboração também. A Constituição hoje teve uma alteração e permite que a Guarda Municipal atue numa ação mais repressiva de segurança pública. Nós vamos criar a Brigada Escolar da Guarda Municipal, colocar a Guarda Municipal na porta das escolas, a Brigada dos terminais da Guarda Municipal, colocar a Guarda Municipal nos terminais de ônibus que hoje são terra de ninguém, criar a Brigada das praças da Guarda Municipal, para que as praças também sejam lugares confortáveis. A Guarda Municipal pode ter armamentos não letais, né? E ela deve ter também o rádio de comunicação com a viatura mais próxima. Então, é uma política de segurança pública integrada, em que a prefeitura participa com a Guarda Municipal e com a reestruturação urbana da cidade para garantir que a nossa cidade se torne um ambiente mais seguro para as pessoas. 17h33 em Manaus. Se você está ligando, vai nesse momento. O nosso entrevistado de hoje é Marcelo Ramos, candidato à prefeitura de Manaus, portanto, está no segundo turno. E nós vamos agora fechar o bloco com Fred Lobão e depois o cronômetro, quando responder Marcelo Ramos, o cronômetro será paralisado. Fred, a sua pergunta. Pois bem, candidato, não existe nada de saúde, de trabalho social, não existe absolutamente nada, nem segurança, se a gente não cuidar da educação dos nossos jovens. O que o senhor pretende fazer para que nós conquistemos os tão almejados índices que nos faltam ainda, né, e que todos buscam, mas poucos conseguem? Primeiro, nós vamos garantir a educação de tempo integral com o tempo de aprender. Uma escola de tempo integral criativa, colaborativa, em parceria com a sociedade. Segundo, há educação com prédios não adequados, mas não há educação com professores mal remunerados, desestimulados na carreira. Os nossos professores estão se aposentando por invalidez, estão pedindo licença para interesse particular, estão pedindo licença médica por conta de problemas psicológicos. Falta valorização profissional, salarial, atualização do plano de cargos e salário dos professores, atualização do vale alimentação dos professores, que o último aumento foi o que foi dado quando eu era vereador e relator do plano de cargos e salário dos professores, que nós passamos de 110 para 220. E além disso, não é só salário, é também fazer da escola um ambiente com uma gestão democrática, em que o professor tenha condições de opinar, de dialogar com os pais, com os alunos, com a direção. Diretor de escola não pode ser indicação de vereador e nem de prefeito. Diretor de escola tem que ser alguém preparado para gerir a escola com qualidade. E mais, nós estamos falando de uma prefeitura que é responsável, no grosso da sua rede, por alunos do 1º ao 5º ano, o primeiro ciclo do ensino fundamental, conhecido como Fundamental 1. É a prefeitura que alfabetiza as nossas crianças. Um professor só não dá conta de sala de aula de 35, 40 crianças de 7 anos. É impossível. Então nós vamos criar também uma política de estágio, de primeiro emprego com alunos de pedagogia, para que possam fazer um trabalho de monitoramento junto com o professor dentro de sala de aula. Então, valorizar o professor pelo salário, pela autoestima, pela participação das decisões da escola e também por melhores condições de trabalho para ele. E, acima de tudo, entender que o único caminho de um jovem, de uma criança ter um futuro de redenção, ter um futuro de progresso, como você já disse na pergunta, é qualificar a educação. Do município, mais importante ainda, somos nós que vamos alfabetizar os filhos das pessoas mais humildes da cidade de Manaus. Essa escola precisa ser um ambiente acolhedor, um ambiente apaixonante. A criança, quando aprende a ler, ela tem que aprender a ler amando os livros. Fred, isso salvou a minha vida. Eu perdi muito cedo meu pai. Foi o amor pelos livros, pelo estudo, foi a certeza de que só estudando eu podia ser exemplo para os meus irmãos, eu podia dar um futuro melhor para minha família. Foi que eu consegui ser o homem que eu sou e fazer os meus irmãos serem os homens e as mulheres que elas são. Eu acredito muito que não é fácil, mas com muito trabalho, eu, Josué Neto, nós vamos conseguir revolucionar a educação da nossa cidade e fazer todas as crianças da nossa cidade perceberem que o único futuro de sucesso responsável é o futuro pelo estudo, pelo trabalho, pelo amor aos livros. Eu acredito muito nisso
e tenho certeza que esse futuro já está batendo na porta do povo manauara. Para o cronômetro, por gentileza, quantos minutos? 28 minutos. Então, Marcelo, dos 40 minutos, nós já temos 28 minutos, o cronômetro está parado, no final você tem mais 5 minutos, não será interrompido, a não ser que você permita, tá bom? Nós vamos ao faturamento, a hora agora de 17h37, aqui pela Difusora. 17h40, agora é a minha vez de iniciar com uma primeira pergunta. Cronômetro liberado. Candidato Marcelo Ramos, eu queria que você falasse, você inclusive trabalhou isso durante a campanha, o que vem a ser Jovem Futuro. Jovens de Futuro é um programa que nós construímos no nosso plano de governo, orientado para os jovens. Nós temos dois tipos de jovens, Valdir. Nós temos o jovem que vai ter oportunidade de fazer uma universidade. Esse jovem sai do ensino médio e entra imediatamente na universidade. E esse jovem precisa ter uma perspectiva de um primeiro emprego. De um primeiro emprego enquanto ele está estudando, que garanta a experiência necessária para quando ele sair da universidade, ele conseguir adentrar no mercado de trabalho, porque ele adquiriu a experiência paralelamente ao tempo que ele estava estudando. E nós vamos retomar o programa Meu Primeiro Emprego, que era um programa da administração do ex-prefeito Serafim Correia, para garantir que os estudantes universitários tenham acesso a isso. Segundo, nós requalificarmos o programa Bolsa Universidade, fortalecendo, ampliando a quantidade de bolsas, garantindo condições para que esses estudantes que são beneficiários desse belo programa social, que eu tive a alegria de ser relator quando era vereador, porque o Bolsa Universidade é o nome que foi dado ao Promute, um projeto de lei aprovado na época do Serafim, e que eu tive a alegria de ser o relator, que era líder do Serafim na Câmara. Mas alguns jovens, ao sair da universidade, não querem ter um trabalho de carteira assinada. Eles querem ter o seu próprio negócio. Então, é também o jovem empreendedor. É uma prefeitura que cria um ambiente para facilitar novos negócios, que desburocratiza, que não exige mais uma série de licenças para empreendimento de tipo A e B, que são os empreendimentos que têm baixo impacto de vizinhança e, portanto, a prefeitura tem que facilitar a vida dessas pessoas. Então, a prefeitura estimular o jovem empreendedor. E tem também aquele jovem que já termina o ensino médio tendo que trabalhar. Ele termina o ensino médio tendo que trabalhar porque ele já constituiu família, porque a família dele é muito humilde e ele não pode se dar o luxo de fazer a universidade sem poder ajudar a família dele. A prefeitura precisa enxergar também esse jovem. E para isso nós temos um outro programa que conversa com o jovem de futuro, que é o programa Meu Bairro Vivo, em que nós vamos fazer um censo de todos os pequenos negócios nos bairros, facilitar, desburocratizar o processo de regularização desses pequenos negócios, uma pequena metalúrgica, um supermercado, um mercadinho, uma padaria, para que eles venham para a formalidade. Porque quando um pequeno negócio do bairro cresce, ele emprega um vizinho. Não é a gente de fora que ele vai empregar. Se a padaria do bairro cresce, é o vizinho da padaria que ela vai empregar. Isso é bom para a cidade, a economia no bairro se desenvolve, além do nosso desejo de equilibrar mais a cidade. Você vai na Cachoeirinha, tem todos os serviços, mas tem pouca gente morando. Nós vamos estimular, através de uma política fiscal, de incentivo fiscal, quem queira construir imóveis até 60 metros quadrados na Cachoeirinha. Nós precisamos de mais gente morando na Cachoeirinha, de mais gente morando no próprio centro da cidade, que tem muitos imóveis abandonados que a prefeitura pode resgatar esses imóveis, arrecadar esses imóveis e transformar em moradias para classe média e média baixa. Por outro lado, você vai no Novo Israel, Valdir, tem muita gente morando, mas não tem uma loteria, não tem um banco, não tem um supermercado. Quem mora no Novo Israel para pagar uma conta de água tem que pegar um ônibus e ir no Manoa. Então, quem quiser montar loteria, quem quiser montar supermercado, quem quiser colocar banco no Novo Israel, não vai pagar nada para a prefeitura. Ah, mas você vai abrir mão de receita? Ninguém abre mão do que não existe. Ninguém nunca vai colocar um banco no Novo Israel se a prefeitura não der estímulo, incentivo fiscal. Ninguém nunca vai construir um prédio habitacional na Cachoeirinha se a prefeitura não der incentivo fiscal. Então, nós vamos ter uma política fiscal inteligente para que a nossa cidade cresça de forma mais ordenada e equilibrada. O candidato Marcelo respondeu a minha pergunta a respeito de jovem do futuro. E qual é a tua pergunta agora, Fred Lobão? Uma que ele, inclusive, já teve experiência como secretário de esportes, só que já foi da área, inclusive. Eu queria saber qual é o seu plano para isso. A gente percebe que hoje as pessoas utilizam e muito pequenos espaços construídos, as chamadas academias ao ar livre, de uma forma muito inteligente. O senhor pretende ampliar isso, estimular? Não só ampliar, Fred, não pode ter atividade física sem orientação de um profissional de educação física.
As academias a céu aberto, elas precisam ser completadas pela presença de um profissional de educação física que oriente aquela atividade, porque a atividade física pode fazer bem ou pode fazer mal. Sem orientação, ela corre o sério risco de fazer mal. E hoje todas as nossas academias a céu aberto são sem nenhuma orientação. Então nós vamos garantir a presença do profissional de educação física para orientar essas atividades e estimular os projetos sociais vinculados ao esporte. A prefeitura ela é responsável pelo esporte comunitário, pela inclusão social através do esporte. Fazer um censo de todos os projetos sociais. Tem gente fazendo jiu-jitsu na garagem da sua casa, no salão da igreja. Tem um dia desse eu descobri um time de hóquei sobre patins lá no São José. Então tem as coisas mais variáveis e variadas, inusitadas. A prefeitura precisa ser parceira desses projetos sociais, porque é muito mais barato ser parceiro de quem já está fazendo do que querer inventar roda. Nós vamos ser parceiro dessa multidão de gente que já decidiu dedicar a sua vida a fazer o bem para as pessoas. E o esporte é um instrumento importante de inclusão social. Eu posso dizer isso porque muito jovem encontrei o esporte e agora reencontrei o esporte, sou triatleta, acabei de completar o meu segundo Ironman, que é uma prova duríssima, e isso mudou muito a qualidade da minha vida e pode mudar a qualidade de vida de milhares de pessoas. Esse bloco será fechado pelo jornalista Paulo Guerra, então eu passo a bola para o Orlando Câmara, a sua pergunta. Nós falamos de esporte e falamos de saúde antes, mas é importante lembrar que existe um escândalo sendo investigado no Amazonas com Maus Caminhos. Na verdade, revela uma rede de fraudulenta na saúde pública, talvez desde 2002. E pelo que se notícia nas redes sociais, no domingo, o Fantástico revela que a Maus Caminhos se estende, inclusive, ao município de Manaus. Como é que o senhor encara essa questão? A terceirização na saúde proporciona a corrupção, é isso? Eu sempre denunciei da Assembleia Legislativa esse processo exagerado de terceirização. Nós precisamos de concurso público na saúde, de pessoas trabalhando com responsabilidade com o poder público e não de mercadores da saúde. E estamos pagando preço por decisões erradas. Acho, inclusive, que o governador, tanto o governador quanto o prefeito, tem sido pouco firme em relação a essa operação. Falta uma manifestação mais dura do governador de denúncia ao que aconteceu dentro de uma secretaria do município. E falta também uma posição mais dura do prefeito, que parece, pelo que tudo indica, enrolado até o pescoço também nesse escândalo, por conta da contratação sem licitação pela Censa da empresa do senhor Davi Flores, que é um dos presos da Operação Maus Caminhos. Então a Prefeitura de Manaus contratou sem licitação para fazer serviço de telemarketing, serviço de combate a Zika vírus, a mesma empresa, duas atividades que não tem nada a ver uma com a outra, de um dos presos da Operação Maus Caminhos. E ao que tudo indica, o prefeito está enrolado até o pescoço também nessa operação. Vamos ver o que o Fantástico vai noticiar no domingo. O que é certo é que nós precisamos tratar a saúde com carinho e com cuidado com as pessoas, pensando que a cada centavo desviado da saúde é um cidadão que sofre um pouco mais, é uma mãe de família que vai com o filho carregando para a UBS, chega lá, não tem atendimento, é uma senhora hipertensa que não consegue o seu remédio, é um senhor diabético que não consegue o seu remédio. Então, o preço desses desmandos na saúde é o sofrimento de milhares de pessoas, e esse sofrimento vai acabar. Muito bem. Jornalista Paulo Guerra, chefe da Central de Jornalismo da Difusora, você fecha esse bloco agora. Candidato Marcelo Ramos, se eleito, o senhor acha que não terá problemas para deslanchar projetos para melhoria da cidade que só serão executados com recursos federais? Estados e municípios são entes da federação, mas na política nem sempre isso é regra. É verdade que o município não tem recursos próprios para fazer todas as obras de infraestrutura que a cidade exige. No entanto, é certo também que nós temos ao redor da nossa candidatura uma série de lideranças de expressão nacional, o senador Omar Aziz, que é vice-presidente de um dos maiores partidos do Brasil, o deputado Paulderney Avelino, que é líder do Democrata e é um dos principais aliados do presidente Michel Temer, o deputado Alfredo Nascimento, que também é uma figura importante, vice-presidente do PR, o quinto maior partido do país. Temos agora o deputado estadual Serafim Correia, membro do PSB, um partido também presente no governo federal, e o deputado Silas Câmara, também representante do PRB, o partido que tem o ministro da Ciência e Tecnologia, da Indústria e Desenvolvimento. Portanto, a nossa candidatura, a minha e do Josué Neto, ela é consolidada por um arco de alianças que nos dá tranquilidade que nós vamos
ter os recursos necessários para fazer a nossa cidade voltar a andar para frente. Muito bem, eu tenho mais 1 minuto e 30 segundos para fechar a entrevista de 40 minutos e vamos fazer o seguinte, pode parar o cronômetro aí agora, por gentileza, tá bom? Faltando 1 minuto e meio para completar exatamente os 40 minutos. Então, na volta do intervalo, o candidato Marcelo tem os 5 minutos e nos 5 minutos ele não é interrompido a respeito do que nós vamos perguntar agora. Também, se ele não quiser responder, fica a critério dele. Então, a pergunta em estilo de manchete, rapidamente, para completar 1 minuto e 30 segundos, uma manchete sua, uma pergunta sua, Fred Lobão, outra depois do Orlando Câmara, do Paulo Guerra e uma pergunta minha. Ainda a respeito dos projetos dentro da área cultural, o senhor tem alguma a mais? Orlando Câmara. Tem sido falado da sua inexperiência pelo seu adversário na questão da gestão do executivo. O senhor considera que o senhor é inexperiente? Paulo Guerra, qual é a sua pergunta no arremate? Candidato Marcelo Ramos, que mensagem o senhor tem para o funcionalismo público municipal? Muito bem, eu vou fazer um arremate aqui, Marcelo, já fechando o bloco, para falar de tecnologia da informação e geotecnologia. Então, esses assuntos ficam agregados e nós ficamos caladinhos na volta. Tá bom assim? Vamos à hora, são 17 horas e 51 minutos, voltamos já. Muito bem, então nós tínhamos paralisado o cronômetro, nós temos 1 minuto e meio para aquilo que foi perguntado. E claro, né, que o Marcelo não vai parar com 1 minuto e meio, ele faz o arremate, ele tem os 5 minutos, então na verdade está trabalhando com 6 minutos e 30 segundos e não será interrompido. Eu vou encerrar 6 horas, que é para ser, não atrasar a Ave Maria, que é para eu não pagar essa penitência. 2 minutos ela não se aborrece. Mas bem, vamos lá, vou ser pontual em relação às perguntas aqui. Primeiro, cultura, Fred, nós vamos aprovar a lei de incentivo à cultura e também a lei de incentivo ao esporte. Essa é a forma mais sustentável e eficiente de garantir uma política cultural séria. Os melhores projetos, mais qualificados, vão receber a chancela da prefeitura e vão poder captar recursos na iniciativa privada em troca de incentivos fiscais. Isso não significa abrir mão de receita, porque o produtor cultural vai deixar de bater na porta da prefeitura como se fosse um pedinte e vai qualificar o seu projeto e captar recursos através disso. Nós vamos aprovar a lei de incentivo à cultura, que está pronta e que infelizmente não foi aprovada até agora, será aprovada nos nossos primeiros dias de governo. Funcionalismo, é preciso e nós vamos acabar com a vergonha que é um servidor público ter salário base de R$415. Nós vamos aprovar o plano de cargos e salários dos servidores não específicos, transformar em subsídio, garantir que ele tenha tranquilidade para a aposentadoria dele. Por outro lado, em relação aos RDAs, que são trabalhadores da prefeitura que vivem momento de muita instabilidade. Eu, desde o início, lutei por esses trabalhadores. Quando 300 garis foram demitidos, eu consegui reintegrá-los com uma ação judicial junto com a Defensoria Pública. Já tenho diálogo com o Tribunal de Contas, porque travei esse diálogo durante todo o meu mandato de deputado, e nós temos uma solução para que esses trabalhadores permaneçam nos seus postos de trabalho até a aposentadoria e também possam ser abraçados por esse plano de cargos e salários, saindo também da escravidão que é ter um salário base de R$415. Tecnologia da informação, investimentos em tecnologia da informação, principalmente na área da transparência dos atos e gastos da administração pública. Dinheiro público, que na verdade não deveria chamar dinheiro público, deveria chamar dinheiro do contribuinte, porque dinheiro público parece que não é dinheiro de ninguém. Dinheiro público é dinheiro que precisa ser bem gasto. Nós vamos tapar o ralo da ineficiência e o ralo da corrupção através de uma administração absolutamente transparente, e a tecnologia da informação é um instrumento essencial para isso. Inexperiência. Eu perdi meu pai com 12 anos, eu era o filho mais velho e minha mãe ficou viúva com 4 filhos com 32 anos. Eu não era experiente para cuidar de uma família, mas o amor que eu tinha pelos meus irmãos, o amor que eu tinha pelas minhas mães, me fez ser o pai que os meus irmãos não teve e criá-los com honradez, com dedicação, com amor pela vida e pelo trabalho. A experiência de um homem público, a experiência de um pai de família, a experiência de um profissional advogado há 20 anos, aliada à experiência de alguém como Josué Neto, que já alçou o cargo mais importante do Parlamento Amazonense, que é administrar a Assembleia Legislativa, ela será alimentada com amor pelas pessoas, porque o amor
tem duas coisas que superam qualquer dificuldade. Uma é o amor, e nós temos muito amor pelas pessoas da cidade de Manaus. E outra é a humildade, porque eu, Josué, temos a humildade para saber que nós não temos soluções para tudo. E precisamos ouvir quem já viveu mais do que nós, para não errar como erraram e para melhorar o que acertaram. Nós temos essa humildade. Estamos cheios de políticos que têm soluções para tudo. E essas soluções para tudo levaram a nossa cidade para um ambiente atual de muita desesperança, de muita descrença. Nós vamos resgatar a crença e a esperança das pessoas em um futuro melhor para a nossa vida. Eu quero usar os últimos minutos dizendo que eu e Josué nos dedicaremos muito à cidade de Manaus nos próximos 4 anos. Daremos o melhor de nós, o melhor do nosso trabalho. Estamos dispostos a abrir mão de coisas que são importantes para a nossa vida. A convivência com a nossa família, com os nossos filhos, porque nós vamos nos próximos 4 anos cuidar de uma grande família. Olhar para cada criança da cidade de Manaus com o olhar que eu olho para Marcelinha e para o José Humberto. Para cada jovem com o olhar que eu olho para o meu Gabriel, que tem 19 anos. Olhar para cada mulher com carinho, com atenção, com desejo, com querer bem, que eu olho para minha esposa Juliana e que é o mesmo olhar que o Josué tem com a família dele. E com esse olhar de carinho e de esperança, nós vamos garantir uma educação que melhore a vida das pessoas, uma saúde que atenda com dignidade, um transporte público eficiente, rua asfaltada, iluminada, uma cidade mais segura. Quero pedir aos eleitores do Silas Câmara, do Serafim Correia, que já declararam apoio à nossa candidatura, aos eleitores do Zé Ricardo, que eu tenho certeza absoluta que é meu eleitor e que vai votar em mim no segundo turno, que acreditem nesse projeto de uma mudança segura e transformadora para a vida da nossa cidade e da nossa gente. E agora, no primeiro turno, quem queria mudança tinha várias opções. Agora tem 2 opções, a opção da continuidade, de tudo continuar como está, ou a opção de abrir uma porta de sonhos, de esperanças, de desejos de dias melhores. E essa opção, ela tem nome e número. É Marcelo Ramos e Josué Neto, número 22, e eu peço seu voto para que a gente possa viver dias melhores. Candidato Marcelo Ramos, muito obrigado pelo comparecimento do estúdio da Rádio Difusora do Amazonas. Muitíssimo obrigado. Obrigado, Valdir. Obrigado a todos. Já já nós vamos para uma tradição da Difusora ao longo dos anos, que é a nossa tradicional oração Ave Maria. Agora vamos ao desfecho. Muito obrigado, companheiro Orlando Câmara, mais uma vez, como obrigado, sempre, Valdir, muito obrigado atento. aos colegas de mesa e desejar boa sorte no pleito no dia 30 de outubro. Obrigado, Orlando. Fred Lobão, fala, Lobo. Obrigado, candidato, mais uma vez, e boa sorte. Obrigado, Fred. Muito bem. Chefe da Central Jornalismo, Paulo Guerra, obrigado, boa noite. Eu fui criado na igreja, candidato Marcelo Ramos. Eu quero desejar ao senhor sucesso, que Deus o abençoe nessa caminhada, que o senhor tenha saúde para enfrentar essa batalha e sucesso nessa caminhada. Que Deus abençoe a todos nós. Muitíssimo obrigado aos queridos ouvintes da Rádio Difusora do Amazonas, os profissionais que aqui compareceram, portanto, em mais uma mesa quase que redonda pela Difusora do Amazonas. A seguir, oração da Ave Maria. Obrigado, boa noite.